Nós tivemos um 7 de setembro cheio, porém, não foi aquele 7 de setembro abarrotado, com muitas quadras da Paulista preenchidas. Não foi assim, foi muito cheio, foi um evento sensacional, maravilhoso, mas não foi tão abarrotado como outros 7 de setembro que a gente já viu. E eu acho que é mais ou menos tranquilo, é mais ou menos fácil da gente imaginar por que isso está acontecendo. Eu mesma conheço algumas pessoas que me disseram, olha, eu queria muito ir, mas eu tô com medo, não é? E muitas pessoas não foram, porque tinham medo. Medo por conta do que aconteceu no 8 de janeiro do ano passado, sendo que nesse meio tempo já houve outras manifestações na Avenida Paulista, que é o local, como eu já disse outras vezes, é o local mais adequado hoje em dia para se fazer uma manifestação, porque não tem Praça dos Três Poderes para ninguém cinicamente olhar para você e te acusar de golpista de Estado. Então, simplesmente, manifestação na Paulista tem que entubar. Simples assim. Não dá para chamar ninguém de golpista. Não dá para acusar ninguém de golpe de Estado. Não tem STF lá. Então, é o local onde eu considero mais seguro. E com certeza eu estaria lá se eu estivesse no Brasil. Então, é o que eu chamo de é um risco muito calculado. É um risco pequeno, porque cada pessoa que está lá, ela está diluída ali num mar de pessoas. Não é só ela ali. Então, quanto mais pessoas ficarem dizendo, eu estou com medo de ser uma pessoa no meio de uma multidão gigantesca, então, assim, você não está querendo colocar assim, a sua unha do dedo de mindinho em risco, então, realmente, você é uma pessoa com quem não se pode contar. Eu já falei aqui, quando eu coloquei o meu cargo em risco, eu estava no Brasil. E eu fiz tudo que eu fiz do Brasil. Eu escrevi livros em coautoria com outras pessoas do Brasil, publiquei esses livros no Brasil, dei essas entrevistas no Brasil, dei as minhas palestras sentando o cacete no STF do Brasil, perdi meu cargo e agora estou aqui para continuar fazendo o que eu estava fazendo. E tudo que eu fiz foi do Brasil. Era um risco, eu sabia, claro, o meu risco, eu estava com um alvo muito grande na minha testa, obviamente, mais do que a maioria, claro, porque eu era a única juíza que estava fazendo isso, mas eu calculei meu risco e eu aceitei correr esse risco, porque eu sou uma pessoa com quem vocês podem contar. Eu me coloco em risco. E ainda assim, eu vejo muita gente hoje falando, não sei o que, só porque eu reclamei do Bolsonaro, a pessoa fica, tá, você fica aí escondida nos Estados Unidos, covarde. Então, assim, apesar de tudo que eu fiz do Brasil e perdi efetivamente na minha vida, as pessoas ainda me insultam. Pessoas do nosso lado, da direita. Porque eu não fui gado do Bolsonaro, porque eu fiz uma crítica. É um cara que eu gosto muito, mas eu vou criticar sempre que eu achar que ele faz alguma coisa errada. Entendeu? Mesmo, e por isso eu sou insultada por essas pessoas, mas assim, graças a Deus, Deus me fez de um material que não me faz ter ressentimento e não me faz paralisar por conta desses insultos. Muita gente perdeu muita coisa. Teve gente que perdeu liberdade, teve gente que perdeu dinheiro. Eu perdi parcela da minha liberdade, perdi meu passaporte, estou com meu dinheiro completamente bloqueado, não recebo mais um centavo. Tá? Vivo dos meus negócios aqui nos Estados Unidos, graças a Deus. Mas não recebo hoje em dia mais um centavo, nem de aposentadoria que eu tenho direito, não recebo nada. Então eu perdi muita coisa. Eu coloquei a minha pele em risco, e não foi só a unha do dedo mindinho. Eu coloquei muita coisa em risco. Então, quando eu olho para alguém que diz, eu não quero ser uma pessoa lá no meio naquela multidão, daquele mar de gente, eu só olho para essa pessoa e penso, cara, ninguém pode contar com essa pessoa para nada. Então, eu não estou exigindo que as pessoas se coloquem em risco como eu me coloquei, como o Alan dos Santos se colocou, como outras tantas pessoas se colocaram. Não é esse o risco que eu estou exigindo das pessoas. Agora, aquele risco mínimo, assim, a unha do dedo mindinho, será que nem isso a gente pode contar?
Uma pessoa ali como uma formiguinha no meio de uma multidão. Nem isso a gente pode contar. Então, assim, fica a reflexão. Tá? Fica a reflexão. Assistam aquele documentário chamado, como é que é, da Netflix, Winter on Fire, que fala sobre a revolução na Ucrânia. No caso, a contra-revolução, né? Porque eles estavam lutando contra o comunismo, em que o povo foi para a rua, lutou e derrubou o ditador. O povo não arredou o pé. O povo ficou na Praça Maidan, salvo engano, por 90 dias, sem arredar. Ninguém saiu dali. E eles derrubaram o regime. Tá certo? Então, por isso que quando eu ouço alguém falando também, mas a gente vai de novo para Paulista. Meu amigo, na Ucrânia, o pessoal não foi uma vez para Maidan, 2, 3. O pessoal ficou direto, dormindo, acordando, comendo lá, fazendo fogueira por 90 dias, sem cessar. E é por isso, como eu conheço a história, eu abro aqui esse canal do TV Injustiça para passar isso para você que não conhece. Para você saber como que as coisas funcionam. Não é ir para Paulista hoje e voltar na Paulista daqui a 6 meses, não. O Marco Antônio Costa, inclusive, já está, que inclusive está sendo super insultado pelos bolsonaristas. Tá certo? Porque quem tem que convocar o Bolsonaro não convoca, o Marco Antônio convoca, alguém tem que fazer isso. Então o cara está sendo super insultado pelos bolsonaristas porque está querendo fazer alguma coisa. Porque conhece a história da Praça Maidan na Ucrânia, das pessoas que não arredaram o pé da praça e assim derrubaram o regime comunista lá. Não adianta ficar esperando o Bolsonaro convocar, tem que ser direto. E o Marco Antônio já está convocando uma próxima, para o dia 29. Eu tenho até o slide aqui, deixa eu ver se eu acho o slide em que ele convocou. Aqui, ó. Fora Moraes, dia 29/9, olha. Ele já está convocando. Se o Bolsonaro convocar também, ótimo, maravilhoso. Eu adoraria que o Bolsonaro desse as mãos para o Marco Antônio e os bolsonaristas deixassem de insultar o Marco Antônio para dar as mãos a ele, que está querendo fazer alguma coisa e só toma insulto. Tá certo? Isso porque 29 de setembro ainda está muito longe. O ideal era fazer como na Ucrânia aconteceu. Ninguém arredar o pé, o povo ficar lá, fazendo revezamento. Todo mundo na medida do possível. Esse era o ideal. Mas como não dá, a gente precisa que seja logo convocado uma segunda e uma terceira. Essa manifestação que aconteceu ontem, no dia 7 de setembro, não é a mesma manifestação que aconteceu em fevereiro, no 7 de setembro do ano passado, não é a mesma, é outra manifestação. Porque cada manifestação acontece em um momento histórico diferente, em um contexto diferente. Essa manifestação de agora, do 7 de setembro, aconteceu já num outro contexto. No contexto do Moraes ainda mais queimado, no contexto de todos os editoriais, de todos os jornais, até mesmo os esquerdistas, sentando o sarrafo nele. Então, cada 7 de setembro acontece em um contexto. E como eu já falei, já há meses, o Moraes já largaram a mão dele. Tá? Já largaram a mão dele. Agora é apenas uma questão de tempo. E isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje sobre a cartinha do Temer, que ele soltou anteontem, no dia 6, e viralizou mais ontem, no dia 7, isso corrobora com a análise que eu venho fazendo há muito tempo. De que realmente já largaram a mão dele e agora é só esperar acontecer. Tá? E o pessoal fica, não, imagina, ele é muito poderoso, ele continua muito poderoso. Mas a gente não pode esquecer, fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo. A gente está vendo a imprensa, tá? Ele até pode ter lá o apoio do Pacheco, do establishment político, mas o establishment midiático
a imprensa já largou a mão dele. E grande parte do poder desse cara vem da imprensa. Então é isso que eu estou alertando todo mundo desde sempre. Se você quer colaborar com esse canal, a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.